Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. E nesse momento vamos falar um pouco sobre os sinais da volta de Jesus. Como vocês já devem ter visto no título, hoje vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus Cristo, né? E antes de começarmos, vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor se faça presente em nosso meio. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais um momento aqui. Que Teu Espírito Santo possa se fazer presente aqui, Senhor Deus. Que a mensagem venha falar aos corações das pessoas que estiverem vendo esse vídeo, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarde, nos dê compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com a minha Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você pegue ela, que vamos estudar um pouco sobre os sinais da volta de Jesus. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: Que sinal haverá da tua vinda da consumação do século? Então, foi uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, né? Quais seriam os sinais da vinda dele, né? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à Terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Então, é o que a gente vai descobrir neste momento, né, com a palavra do Senhor aberta. A gente vai descobrir quais são outros sinais que estão se cumprindo em nossos dias, né? Os sinais que já antecedem a volta de Jesus Cristo. E para a gente saber quais são esses sinais, eu peço que você, se tiver a sua Bíblia, abra em Mateus 24, versículo 6, para que a gente possa ler juntos e ver quais são os sinais que estão se cumprindo em nossos dias. Mateus 24, versículo 6 e 7 nos diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Então, eu acredito que muitos, que todos, né, estão vendo alguns desses sinais acontecendo, que é o quê? Guerra, rumores de guerra. Guerra a gente sabe que está existindo. E rumores de guerra. Veria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, são sinais que estão se cumprindo? Sim. Estão aí aos nossos olhos para que a gente veja? Sim. Então, o Senhor Deus, ele deixou tudo escrito na sua palavra, né, para que a gente não fosse pego de surpresa. Ele nos deixou sinais à mostra, nos deixou a palavra dele aqui para que a gente estudasse e aprendêssemos quando estaria perto. Aqui na Bíblia está falando, esses são sinais que aconteceriam antes da volta de Cristo, mas ainda não é o fim. Ainda não seria o fim. Então, esse era o sinal visto no mundo social antes da volta de Cristo, que seria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, e haveria fome em vários lugares. Então, isso eu creio que estamos vendo acontecer, né? Agora vamos ler Mateus 24, versículo 29, para ver o que a palavra do Senhor nos diz. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, o que vai acontecer? Terremotos, escurecimento do sol e da lua, que já aconteceu em 19 de 5 de 1780, isso aconteceu há anos atrás. A queda de meteoros, que aconteceu em 3 de 11 de 1833.
Os sinais que matam as pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Então, são alguns sinais, uns que já aconteceram, outros que estão acontecendo, né? Então, são sinais que estão mostrando que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando, ele está nos mostrando esses sinais para que possamos estar se preparando. Agora, hoje é o momento de nos preparar, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Então, Mateus 24, no verso 4 e 5, nos fala que haveria sinais no mundo religioso também, antes da volta de Jesus. Então, vamos ver qual seriam esses sinais. E ele lhe respondeu: Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 11 diz: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o versículo 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. Será multiplicado. A iniquidade será multiplicada. Então, aqui vemos que no mundo religioso também terão esses sinais, né? Onde pessoas estarão pregando do amor de Jesus de uma forma errada, não da forma que Jesus quer que ensinamos, né? Então, e aqui a palavra do Senhor diz que, né, para que a gente veja que ninguém vos engane, né? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então a gente deve estar atento à palavra do Senhor, né? Não só ouvir, mas estudar. Estudar, pesquisar na palavra do Senhor e ver se o que aquela pessoa está falando é verdade ou se é mentira, para não sermos enganados, né? Porque surgirão pessoas e enganarão a muitos, mas o Senhor está nos deixando aqui a mensagem para que a gente não nos engane, que busquemos o conhecimento na palavra do Senhor para saber se o que aquela pessoa que está falando ali está falando de acordo com o que está na palavra de Deus ou se está falando por ela mesma, né? Então, qual é a manifestação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Eles falam do amor ao próximo, eles falam do amor a Deus ou eles falam de avareza? Então, é uma pergunta, né? Quando as pessoas estão pregando os falsos profetas, eles não estão falando nada porque ele ama a você ou ama o próximo, como a palavra de Deus diz, né? E nem tampouco por amor a Deus, está falando por avareza, por querer ganhar alguma coisa em troca. E a gente não deve pregar por isso, devemos pregar por amor a Deus, né? Por amor ao próximo, né? Querer que aquela pessoa saiba aquilo que você saiba do amor de Jesus, do quão ele é maravilhoso e o quanto ele fez por nós, né? Então, o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Está em Mateus 7, versículo 24, 21 a 23, que nos diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que atrai a pessoas, esses falsos líderes, são sinais, prodígios e cura. As pessoas, né, prometendo coisas que seres humanos não podem dar. Só quem pode dar é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos ler Mateus 24, 14. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo, né? Que outro sinal foi mencionado por Cristo antes de que ele voltasse, porque iria acontecer? Está lá em Mateus 24, versículo 14, que diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então é outro sinal, né? Que o Senhor nos dá. Que
o evangelho eterno seria pregado a todo mundo. E eu acredito que este evangelho está sendo pregado. Este evangelho está sendo pregado. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. E a Bíblia ainda fala de um evangelho verdadeiro, porque existem vários, né? Mas aqui a palavra do Senhor está nos dizendo de um verdadeiro. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Está lá em Gálatas 1,16. O que fazer para não ser enganado? Devo examinar o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Você vai encontrar isso em 1 João 4, versículo 1, né? Como que eu devo fazer para não ser enganado ou para saber se o evangelho que estão sendo pregados está sendo verdadeiro ou falso, né? Então, eu devo examinar o ensino. Devo examinar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus, como eu já mencionei aqui, né? Então, a gente deve examinar. Eu devo ir para a palavra de Deus. Eu não devo só ouvir o que a pessoa lá está falando, o que a outra pessoa está falando. Eu preciso examinar, eu preciso ir na palavra de Deus para me ver se aquilo que aquela pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Porque o ensino às vezes parece verdadeiro. Você vai encontrar lá em Mateus 7,15 a resposta, né? Por que Deus manda provar o ensino? E em Mateus, em João, versículo 7, 17, nos fala como descobrir, né, se a doutrina é verdadeira. Como descobrir se a doutrina é verdadeira. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E em Isaías também fala. Isaías 28, versículo 10 diz: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui. Então, eu não devo estudar só a metade da Bíblia, só o primeiro no Novo Testamento, e nem tampouco só o Velho Testamento. Eu devo estudar a Bíblia toda. E como? Pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, né? Vendo o texto que falam do mesmo assunto. Só assim eu vou poder compreender a palavra do Senhor e só assim eu vou saber se a mensagem é verdadeira ou se estão tentando enganar em alguma coisa. Então, é assim que eu vou saber, estudando a Bíblia por completa, né? Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Né? Os sinais estão se cumprindo, né? Estamos vendo esses sinais se cumprindo, mas por quê? Por que será que Jesus não voltou? Vamos ver 2 Pedro 3, versículo 9. Que nos diz: pois aquele a quem 2 Pedro 3, versículo 9. Nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se o Senhor Deus ele não voltou até o momento, é porque ele está tardando a sua volta mesmo. É porque ele quer que todos se salvem, ou que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor Deus, ele não quer que ninguém se perca, por isso ele não voltou ainda. Então, Jesus está sendo longânimo para que ninguém se perca. Jesus, ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele está dando tempo e oportunidade para que eu e você conserte a nossa vida, para que eu e você se volte para ele. Ele não quer que nenhum dos filhos dele se perca, ele quer que todos se salvem. Mas a escolha está nas minhas e nas suas mãos, né? O Senhor Deus, ele já fez, o Senhor Jesus já fez o que ele tinha que fazer. E ele ainda está dando essa oportunidade para cada um de nós. É o momento de escolher, de decidir, né? Porque os sinais estão se cumprindo e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Precisa eu e você tomar a decisão certa hoje, neste momento. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça, buscar a Deus em primeiro lugar.
Estamos buscando a Deus em primeiro lugar? Está você buscando a Deus em primeiro lugar? Então é o momento de fazer uma reflexão em nossa vida e buscar a Deus em primeiro lugar, fazer a vontade do Senhor Deus e escolher hoje seguir ao Senhor Deus e fazer a vontade dele, porque ele está voltando. Ele está voltando. Não tarda mais a volta do Senhor. Ele já deu oportunidade demais para cada um de nós. Mas ele está voltando e ele quer que você esteja lá do lado dos salvos. Ele quer levar você para a eternidade. Então, que o Senhor Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que possamos refletir e tomar a decisão hoje de estar do lado de Jesus, né? Que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele quer que nos preparemos para estar com ele na eternidade. Vamos orar para terminarmos a mensagem. Obrigado, Senhor Deus, por este momento aqui. Que o Senhor possa nos preparar, Senhor Deus, para a sua volta, que possamos estar preparados para ti. Que eu possa estar abençoando a cada um que está vendo este vídeo, suas famílias e guardando cada um nos teus braços de amor. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like para me ajudar aqui no canal. Beijo, tchau, fique com Deus.